O Evangelho de Mateus foi escrito com o propósito de mostrar que Jesus é o Messias. Jesus é o Rei. O povo judeu esperava um Messias. Desde a época que Deus prometeu que o filho de Davi sentaria no trono para todo sempre. Desde aquele dia, daquela promessa que Deus fez, lá no Velho Testamento, o povo judeu dormia e acordava, esperando o dia que o Messias, o Rei, ia chegar. Ia restaurar o reino, ia sentar no trono e governar com poder. E de fato o Messias chegou. Mas não chegou como eles esperavam. Não chegou com a couraça, não chegou com uma espada na mão, não chegou com uma coroa de ouro, não chegou com uma voz e um grito de guerra e vamos lutar contra os romanos, vamos tomar o poder. Chegou mansinho, humilde. A única espada que ele usava era a espada da palavra. Em vez de ódio, amor. Em vez de guerra, paz. Isso não agradou os judeus. Não era esse tipo de reis que eles esperavam. E o livro de Mateus foi escrito justamente para eles, para colocar na cabeça desses judeus, no coração deles, é esse mesmo que é o Messias que vocês estavam esperando. É por isso que no livro de Atos, os judeus, quando ouvem a pregação, e agora que faremos? Esperamos o Messias chegou e matamos ele. O que faremos? Arrependam-se, sejam batizados e sigam em frente. O propósito do livro de Mateus é mostrar que Jesus é o Rei. Por isso o livro de Mateus fala sobre o reino dos céus, reino de Deus, reino de Jesus. E para explicar melhor como é a vida no reino, Jesus conta muitas parábolas. E é interessante que Jesus não perde tempo em detalhes, explicando detalhes das parábolas. A não ser aquelas que precisam de uma pequena explicação, ele explica. Porque a parábola por si só já ensina o que é para ensinar. Jesus usava parábolas do cotidiano. Todas as parábolas que ele contou eram parábolas que tinham a ver com a vida deles. E eles entendiam muito bem o que Jesus estava dizendo. E nesse mês de junho nós estamos meditando nas parábolas. Nossos irmãos nos ajudaram, nos incentivaram, nos ensinaram, nos lembraram sobre algumas delas. E eu gostaria de relembrar o que nós aprendemos sobre as parábolas. A parábola do semeador que Jesus contou. Na parábola do semeador, nós somos os semeadores. Nós é que levamos a semente santa. E quando se planta uma semente santa, o fruto é santo. Não vai dar outra coisa. E Jesus falou que a semente é a palavra dele. A semente semeada é a palavra. O solo é os nossos corações, é o coração do povo. E que há 4 tipos de solos. Mas a boa semente que cai num bom solo produz filhos de Deus. Produz salvação. Produz vida transformada. Depois nós tivemos a parábola do grão de mostarda e do fermento. Tivemos a parábola do grão de mostarda e do fermento. Nosso irmão até entregou uma semente pequenininha. E de novo, essa parábola, Jesus simplesmente quer dizer, quer mostrar que o reino dos céus começa pequeno, coisas pequenas, mas o resultado é grande. Jesus está ensinando para eles que começa com uma semente, e Jesus é a semente de mostarda. Jesus é aquele humilde homem, filho de José e de Maria, que nasceu lá, naquela cidadezinha esquecida, aquela sementinha que parecia insignificante, que pessoas não valorizavam. Aquela única semente cresceu, deu frutos, deu um grande resultado.
aquela sementinha, depois já tinha seguidores. A Bíblia diz 70, 12 homens. Aliás, 12 homens. O que faz 12 homens? Um era grosseiro, o outro gostava de dinheiro, traiu Jesus. Aliás, um até deu um beijinho no Jesus e depois traiu ele. O outro negou. Quando Jesus estava na cruz, se mandaram, fugiram, só ficou um. 12 homens, é pouca coisa, é uma sementinha. O que esses homens vão fazer? Transformaram o mundo. Grandes resultados. 3.000 foram batizados, 5.000 multidão. O evangelho espalhou por todo o mundo em 30 anos, começando com esses 12 homens. Coisinha pequena, resultado grande. Jesus está ensinando nessa parábola que nem sempre vemos o que está acontecendo. Você coloca o fermento no bolo, no pão, e ele faz o trabalho dele lá escondido. Ele some, ele produz e cresce. E é assim o reino dos céus. Começa pequeno, mas dá grande resultado. O crescimento é grande. Agora, se nós queremos aplicar essa parábola nos dias de hoje, temos que aplicar ela no contexto certo. E no contexto certo, eu pergunto, irmãos, o que é pequeno aqui na igreja que pode ser grande? O que parece uma coisa insignificante, que parece que não tem valor, não serve para nada, mas pode dar grandes resultados? Cadê Yasmin? Yasmin, na terça-feira, quantos alunos você tem na sua sala de aula de crianças, na terça-feira à noite? Em média 5. Qual é a idade deles? 5 crianças de 2,5 a 5 anos. O que ela está fazendo lá com essas crianças? Com essa sementinha de mostarda? Eles dão um trabalho. Vocês têm filhos lá na sala, depois conversa, pergunta como é que meu filho está se comportando, minha filha está se comportando, mas dão um trabalho. O que ela está fazendo lá? É só uma sementinha. Mas eles vão crescer, vão se tornar homens, mulheres, provavelmente servos de Deus, talvez uma boa esposa, um bom marido, um bom servo, uma boa serva, bons profissionais. Talvez lá naquela sala tenha um grande pregador, uma grande palestrante, talvez uma senhora que vai ser uma boa dona de casa, ser exemplo para outros, um bom médico, boa enfermeira, não sabemos. É só uma sementinha. É insignificante. O que ela está fazendo com aquelas crianças toda terça-feira? Cuidando da sementinha. O resultado, entrega na mão de Deus. Quantos alunos você tem nos domingos na sua sala? 3, 4 só. Você perde tempo com aquela sementinha lá, 3, 4. Qual é a idade deles? Opa, 11 a 14, adolescentes. Quando meus filhos eram adolescentes, antes de chegar na adolescência, um irmão disse, espere ele chegar na adolescência. A idade não é adolescência, é do aborrecimento. Deixa ele chegar na adolescência. Quem tem filhos adolescentes que levante sua mão, por favor, levante sua mão. Filhos adolescentes. Não são aborrecentes. Pode ser uma sementinha. Só alguns alunos. São pessoas que podem fazer grande diferença na vida da igreja e neste mundo. É entregar nas mãos de Deus e deixa Deus fazer. Para que serve 2 pãezinhos e 5 peixes? Para que serve 2 peixes e 5 pão? É nada, Jesus. Olha essa multidão. Entregue nas mãos de Jesus e você vai ver o que ele faz. Entregue essas crianças nas mãos de Jesus. É pequenininho, mas o resultado vai ser grande. Aliás, deixa eu voltar. Aliás, uma das coisas que eu queria fazer e fiz é ouvir as conversões dos irmãos. Porque ouvindo a conversão você conhece mais a igreja. E toda quinta-feira alguém falava sobre sua conversão. E na maioria delas, eu ouvi um nome sendo repetido. Na maioria delas falavam um tal de Edinho, um tal de João Cruz. Cadê o Edinho? Está na glória.
Mas eu ouvi no dia do velório, aqui nesse lugar, alguém falar que conhecia ele desde pequenininho na sala de aula. E que via ele, um moleque, andando lá no Enoque. E quanta diferença ele fez na vida de muitos de vocês. Quando ele estava na sala de aula, lá um menininho, um guri, como se diz aqui, né? Um piá, é só uma sementinha. Quem é que dá valor? Olha o que ele fez na vida de tanta gente. Se queremos aplicar essa parábola, temos que aplicar no contexto certo. Aliás, Jesus escolheu 12 homens. Eu não queria acho que nenhum deles como sócio. 2 eram inimigos. Um era zelote e o outro era um publicano. Se odiavam. Eu acho que quando eles iam dormir, eles botavam Jesus no meio. Jesus dorme no meio, eu não quero ficar perto do zelote, não. Viveram juntos. Aprenderam a amar um ao outro, amar o mundo. 12 homens. Fizeram um transtorno. A Bíblia diz que transformaram o mundo. Aí eu pergunto. Passei a lista aqui para quem queria evangelizar, aprender a evangelizar, mesmo que nunca evangelizou. 15 pessoas deram os seus nomes. 15 pessoas estão convocadas no segundo domingo, depois do almoço, para a gente ter uma reunião. Agora, se você não deu seu nome, você é convocado também. O que vai fazer essas 15 pessoas? Talvez nem todas elas vão sair andando pela rua com a apostila, evangelizando. Mas o que vão fazer essas pessoas? Vão fazer uma grande diferença se nós entregarmos nas mãos de Deus, confiarmos em Deus. Uma grande diferença. Vão transformar esse bairro, o mundo, e a igreja vai crescer. Porque tudo começa pequeno, como um grão de mostarda. Não vemos o poder invisível, igual do fermento, trabalhando, mas depois vemos o resultado. O pão cresce, o reino cresce e multiplica. Tivemos a parábola do tesouro e da pérola. Simplesmente Jesus está dizendo: o que você tem, o que você é, não tem valor em comparação com o valor do reino. O que você já deixou por causa do reino? O homem não estava procurando tesouro. Naquela época era comum enterrar dinheiro, tesouro, bens preciosos, joia, por causa das guerras. Então eles enterravam. E depois, com o tempo, alguém ia arar a terra e encontrava. Uau, encontrei um tesouro. Tudo que ele tinha, vale a pena vender tudo que tem para adquirir esse tesouro. Vale muito mais. O outro estava atrás da pérola. O outro é um especialista. Ele conhece, ele sabe distinguir o que é falso e o que é verdadeiro. E quando encontrou, uau! Vendeu tudo e correu comprar aquilo que valia muito mais. O que você tem? O que você é? Que você pode deixar de lado e não vai ter prejuízo. Você não vai ser um mau negociante. Aliás, o que você já deixou? Alguém aqui já teve que deixar o emprego, um bom emprego, por causa do reino de Deus? Eu conheço pessoas que estão aqui, que deixaram até o pai triste, porque pediram a conta, porque tinha que trabalhar no domingo. E aí deixou o trabalho, ficou desempregado, mas não queria deixar de estar no culto no domingo. Isso é dizer: o reino vale mais que o meu emprego. Eu conheço alguém que trabalhava num banco, foi promovido, status, dinheirinho melhor, recebeu uma proposta para estudar a Bíblia durante 2 anos. Uhul! Aí a pessoa disse: você tem que deixar o trabalho. O quê? Você tem que deixar, é tempo integral. Largou a promoção, largou o banco, porque o reino tem mais valor. Quantos aqui já tiveram que entristecer o pai ou a mãe por causa do reino? Conheço alguém que desmanchou o noivado. O noivado, não é namoro, noivado. Por causa do reino. E não foi desculpa porque não amava ela, amava. Mas do jeito que estava indo, as coisas iam ficar ruins para a vida espiritual. Largou a noiva por causa do reino. Conheço pessoas que abandonaram sua cidade, saíram da cidade, foram para outro lugar por causa do reino. O que você já deixou? Seja o que for que você deixou, você fez um bom negócio, se você deixou por causa do reino de Deus. Aliás, muitas pessoas deixam um convite de almoçar com a família,
com a avó, com a vovozinha, com o vovozinho, com o netinho, com a netinha. Porque o culto é mais importante. Adorar a Deus no primeiro dia de semana é mais importante. O vovô vem depois do culto. Vovó, eu venho aqui, tá, vovó? Eu não estou esquecendo a senhora. Isso é um bom negócio. Tem valor os nossos relacionamentos com os familiares. O culto, a adoração a Deus, o reino em primeiro lugar, tem muito mais valor. E finalmente chegamos na última parábola deste mês que fala sobre o reino. Acompanha comigo em Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13. Versículo 24. Mateus 13, verso 24. Eu espero, irmão, que colocar o reino em primeiro lugar é ter a palavra de Deus para lermos, para acompanharmos a leitura. Pode ser no celular, pode ser impresso do jeito que é, mas tenha a palavra de Deus. Até mesmo para você ter certeza do que o que eu estou falando, ou seja, quem for que estiver aqui, esteja pregando de acordo com a palavra de Deus. Mateus capítulo 13, versículo 24. Jesus lhes propôs outra parábola dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto todos estavam dormindo, veio o inimigo dele, semeou joio no meio do trigo e foi embora. E quando as plantas cresceram e produziram fruto, apareceu também o joio. Então os servos do dono da casa chegaram e disseram: patrão, o senhor não semeou boa semente no seu campo? De onde então veio o joio? Ele, porém, lhe respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: o senhor quer que a gente vá lá e arranque o joio? O dono da casa respondeu: não, porque ao separar o joio, vocês podem arrancar também com ele o trigo. Deixe que cresçam juntos até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos ceifeiros: ajuntem primeiro o joio, amarrem feixes para ser queimado, mas recolham o trigo no seu celeiro. Antes da explicação, Jesus vai explicar, precisamos corrigir um erro. Toda vez que alguém, e estou falando de irmãos, e eu também fazia isso, cometi esse erro, mas toda vez que ouvimos falar do joio e do trigo, nós pensamos em irmãos afastados, irmão que faltou ao culto. Isso aqui não está se referindo à igreja. A parábola não tem nada a ver com julgamento dentro da igreja. A parábola é sobre o reino lá fora no mundo, e não sobre a igreja. Então vamos à explicação que o próprio Jesus vai dar. Versículo 36. Então, despedido as multidões, Jesus foi para casa. Olha, Jesus foi para casa, ele vai descansar também. E aproximando-se dele, os seus discípulos disseram: explique-nos a parábola do joio do campo. E Jesus respondeu: o que semeia a boa semente é o filho do homem. Quem é o filho do homem? Jesus. O que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o que, irmãos? O mundo. A boa semente são quem? Filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. E os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e jogado no fogo, assim será no fim dos tempos. O Filho do Homem mandará os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os que servem de pedra de tropeço e os que praticam o mal, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Jesus deixa bem claro, na parábola do semeador, nós somos os semeadores. Nessa parábola, Jesus é o semeador. Ele veio ao mundo para semear a palavra de Deus. E quando Jesus semeou a palavra do Pai, a palavra que é santa, produziu pessoas santas, filhos do reino, se tornaram filhos do reino, filhos de Deus, servos de Deus. Porque a boa semente hoje é cada um de nós.
A boa semente hoje é a igreja. A igreja, nós somos resultado daquela semente que Jesus semeou. Nós somos o grãozinho de mostarda que Jesus semeou. E a igreja cresceu e se espalhou pelo mundo. O mundo é o campo. O campo é o mundo. E o joio são aqueles que têm um coração de pedra, que tem um coração voltado para as riquezas, se preocupa com as riquezas do mundo. O joio é aquele que até recebe a palavra com alegria e depois esfria. O joio são aqueles que não obedecem, que não se submetem à vontade de Deus, aqueles que não nascem de novo. Esses são o joio que estão por aí. E quem é que semeia o joio? O diabo, o inimigo. Essa parábola leva uma questão de séculos e séculos e vai continuar até a volta de Jesus. Essa parábola deixa uma pulga atrás da orelha. Por que existe o mal? Por que Satanás? Bem, ele apareceu lá no início. Deus semeou a semente santa, a sua palavra. Haja, a palavra de Deus foi falada, foi semeada, haja, e as coisas apareceram, as coisas aconteceram. Deus semeou a sua palavra, haja, e fez um homem do barro. Deus semeou a sua palavra, haja, e do homem fez a mulher. Mas lá apareceu o joio, lá apareceu o maligno, lá apareceu o Satanás, já semeando joio no meio do trigo, já semeando a maldade no coração da dona Eva e do seu Adão, e continua espalhando pelo mundo todo. E o joio se multiplicou pelo mundo todo, o mal se multiplicou pelo mundo todo. Mas a parábola ensina que um dia haverá uma colheita. Um dia haverá uma colheita. Deus reservou um dia em que vai haver a colheita final, o juízo final. Então, toda a maldade que você vê no mundo, que às vezes deixa a gente chateado, irado, tanta injustiça que existe nesse mundo, que revolta, que dá nojo, tanta crueldade que existe nesse mundo. E eu não estou falando da crueldade do cachorrinho que alguém passou, deu um chute nele, e alguém filmou, e agora o cachorrinho vira herói, a pessoa vai presa, algemada, fica na cadeia, porque deu um chute no cachorro. Eu não estou dizendo que é para chutar cachorro, gente, opa, por favor. Vocês das redes sociais, não sou contra. Eu tenho animais, cuido deles, com amor. Aliás, a gata dorme comigo, se vocês querem saber. Mas o que eu estou dizendo, aliás, 2 gatas dormem comigo, né? E é verdade, ela deita aqui do meu lado. Mas o que eu estou dizendo, irmãos, que é tanta crueldade e maldade com o ser humano, que a gente fica revoltado e injustiçado. Mas sabe o que Deus está dizendo nessa parábola? Deixa comigo. Psh, calma. Eu tenho um dia em que vou fazer julgamento. E eu sei quem são os filhos do maligno, filhos do diabo. Eu sei. Deixa comigo. Porque a parábola não está falando sobre a igreja, justiça na igreja, juízo na igreja. É no mundo onde a igreja está. Nós estamos no mundo. Nós estamos convivendo. O mal vive com o bem. A parábola não é sobre a igreja, e sim sobre o mundo. Essas parábolas é sobre o bem misturado com o mal. Quem dera, Loriane, se na sua escola a diretora, as professoras, as supervisoras fossem irmãs em Cristo. Não estaria passando por o que está passando agora. Quem dera, dona Lourdes, se as diretoras, os professores, seus colegas, os alunos fossem tudo do reino de Deus, filhos de Deus. Oh, que bênção que seria dar aula. Quem dera, se lá no hospital, na farmácia, onde você trabalha, na clínica onde você trabalha, os médicos, os enfermeiros, os pacientes fossem do reino de Deus.
Que delícia seria trabalhar lá. Não é verdade? Que delícia seria você andar na rua. Ô irmão! Ô irmã! Todo mundo irmão. Que delícia se no trânsito todos os motoristas fossem cristãos, respeitando as leis. Dando passagem. Pode passar, irmão. Tchau, obrigado, irmão. Que delícia seria. Mas não é. A igreja está no mundo, misturada com o mal, vivendo com pessoas más. Seu colega de trabalho, seu chefe, o motorista que está estacionado do lado, é a igreja no mundo. É o joio e o trigo, é o mal e o bem, é os filhos de Deus e os filhos do diabo. Irmãos, só existe 2 tipos de pessoas. Não tem meio termo. Não tem uma mulher meio, acho que estou meio grávida. Ou tá ou não está, minha filha. Não tem meio grávida. Não tem meio salvo e não tem meio perdido. Só existe 2 tipos de pessoa e é a parábola, Jesus está ensinando isso. Salvos e perdidos. O reino das trevas e o reino de Deus. Filhos de Deus e filhos do diabo. E se você está aqui e tem dúvida se você é filho de Deus, você pode ser filho do diabo. Porque não tem meio termo. E se você tem dúvida, se tem alguém aqui que tem dúvida, trate logo de tirar essa dúvida. Procure o irmão que tem 40 anos na igreja lá. Evaldo, e ele vai te explicar como você pode se tornar filho de Deus. Não saia daqui, se você tem dúvida. O juízo vai acontecer. E quando o juízo acontecer, vai haver uma separação. E aí sim, separar o joio do trigo. Os filhos do diabo e os filhos de Deus. Atos capítulo 17 diz que porque Deus estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça. E sabe de uma coisa, irmãos? Eu não quero fazer justiça, nem posso. Mas há uma grande probabilidade, se eu fosse fazer justiça, de eu cometer injustiça, de eu cometer algum erro. E você também. Então toma cuidado quando vemos algumas coisas no mundo e tem que ir preso, tem que ir, faz justiça, Senhor, faz justiça. E Deus diz para você, eu vou fazer justiça com ele e vou fazer justiça com você também. Então tá bom, Senhor. Opa. Porque no dia do juízo a justiça é para todos. E vai chegar esse dia. Segundo Tessalonicenses diz que quando Jesus voltar, ele vai tomar vingança contra os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao Evangelho de Jesus Cristo. E aqueles que não conhecem a Deus, não obedecem, vão receber Jesus em chama de fogo, sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, porque o joio não entra com o trigo no reino dos céus. Porque os filhos do diabo não vão entrar no reino. Por que o céu é um lugar bom? Por que o céu não haverá maldade? Por que o céu não haverá injustiça, não haverá lágrimas? Porque não haverá joio, porque não haverá pessoas más lá. E esse dia vai chegar. Apocalipse fala que então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. A segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não for achado no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. Só tem 2 destinos: o lago de fogo, o inferno, e a vida eterna no céu. Não tem meio termo. Não tem purgatório, irmãos. Eu cresci com essa crença. Eu vou para o purgatório, lá eu vou expurgar os pecados e depois Deus me leva. Quer expurgar o pecado? É agora, com o sangue de Cristo lavando seus pecados aqui no batistério, nascendo da água e do Espírito. A primeira morte não tem como escapar, é a morte física. Se Jesus não voltar daqui, bem, eu estou com 66, 76, se Jesus não voltar daqui 50 anos, já fui. A morte vem, a primeira morte vai vir me pegar. E muitos de vocês. Mas em Cristo, nós escapamos da segunda morte, a morte eterna, porque é horrível cair nas mãos de um Deus vivo e ser lançado no fogo, onde haverá choro e ranger de dentes.
Amados irmãos, o seu nome foi escrito no livro da vida. Sabe por quê? Porque no dia em que alguém procurou você e semeou a semente santa, você recebeu a palavra deu frutos, e você se tornou filho de Deus, você foi acrescentado ao reino de Deus. E a partir daquele momento, você continuou crescendo e dando frutos. A partir daquele momento, você começou a fazer um negócio, uma negociata, que nunca teve prejuízo, deixando as coisas do mundo, o que você tem, o que você é, para valorizar mais as coisas do reino, para buscar o reino em primeiro lugar. E porque, amados irmãos, você mesmo vivendo no mundo, mesmo vivendo com o joio, mesmo vivendo com o mal, você não se contamina. O seu nome está no livro da vida, porque o seu coração continua sendo um solo bom, senão você não estaria aqui. O seu coração continua desejando se alimentar da palavra de Deus. Por isso você vem na EBD, para aprender a palavra. Por isso, no momento que alguém chega aqui e abre a Bíblia, para ceia, oferta, pregação, você abre os ouvidos, você presta atenção, porque o seu coração continua sendo um bom coração. Porque você consegue ver o crescimento e transformação, mesmo numa sala de aula, lá no fundo, com 2 ou 3 crianças, você está lá ensinando, porque você está dizendo, Senhor, o Senhor vai fazer uma obra grande aqui. Porque você consegue ver que 12 pessoas, 15 pessoas, com uma apostila embaixo do braço, vão sair para pregar o Evangelho. Porque você tem sido um bom negociante no reino de Deus. Se você está hoje aqui é porque você negociou com o pai, com a filha, com a avó, com o sobrinho, com alguém, o almoço, a comunhão, a família, você fez um negócio, um trato, depois eu venho, e você está hoje aqui porque você é um bom negociante. Valoriza as coisas do reino. Você está hoje aqui, e o seu nome está no livro da vida, porque você mesmo vivendo no meio do joio, no meio da maldade, você não se torna uma pessoa má. Você não imita os pecadores. Você ainda reflete a luz de Cristo lá no meio. E por causa disso, no dia do juízo final, quando Deus der a ordem, Deus vai abrir o livro da vida. E Ele vai ler lá, Neymar, João Pedro, Tita, o anjo escreveu só o seu sobrenome, só Tita, mas é você, tá? Tita, Pedro, João, seu nome vai estar no livro, você vai abrir um sorrisão, você vai subir e se encontrar com Jesus. Adeus mundo cruel, e entrar no reino de Deus para sempre. O senhor ainda não falou José Carlos Barbosa, sou eu. José Carlos da Silva. José Carlos Balabuche, Senhor. Não está aqui. Não está no livro da vida? Lago de fogo. Destruição eterna. Banidos da face do Senhor para todo o sempre. É isso que você quer para a sua vida? É isso que você quer para seu vizinho, seu parente, seu irmão, seu tio, pessoas que você conhece que ainda não são filhos do reino? Irmãos, vamos sair e semear a semente santa. Quando me chamaram para ser evangelista aqui, há um ano atrás, exatamente um ano atrás, falando com os homens em 2 reuniões, e numa delas eu disse, eu aceito, ficando o primeiro ano dando ênfase e dando prioridade ao ministério da palavra. Vocês concordam? Sim, então tá bom. E foi o que eu fiz. Estamos entrando no 2º ano, e eu pedi para os homens, no ano passado, que quando completasse um ano, fizesse uma avaliação.
do meu ministério, do meu trabalho, aquilo que está dando certo, aquilo que é para continuar, aquilo que é para mudar, eu estou aberto para ouvir sugestões. E eu estou já avisando publicamente, não só os homens da igreja, que vão fazer isso. Eu vou estar viajando, façam na minha ausência, que daí vocês podem, né, na minha ausência é melhor, podem fazer isso na minha ausência, devem fazer, se reunir e falar sobre isso. Mas voltando, o segundo ano vai ser evangelismo. Então significa que menos no ministério da palavra e mais no evangelismo. Completei um ano agora, esse mês. E a partir do mês que vem, o segundo ano. Peço suas orações. Mas mais do que isso, vamos trabalhar juntos no evangelismo. Não importa se você nunca evangelizou. Não importa se você não conhece toda a Bíblia. Eu também não conheço, ninguém conhece. Mas vamos sair juntos. E vamos semear a semente santa. E ver o grande resultado que Deus vai dar para essa igreja. Vamos ficar de pé, vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez, Senhor, entramos na Sua presença. E agradecemos pelo Senhor ter semeado a semente santa em nossos corações. Agradecemos pelo Senhor perdoar os nossos pecados pelo sangue de Jesus. Nos transportar do reino das trevas para o reino da luz. Nós agradecemos, Senhor, pelo nosso nome estar escrito no seu livro, no livro da vida. E, Senhor, nós estamos ansiosos por esse dia em que vamos ouvir o Senhor chamando pelo nosso nome, para deixar esse mundo cruel, horrível, para entrar na sua presença para todo sempre. Pai, ajuda cada um aqui hoje a continuar fazendo um bom negócio na sua vida, colocando sempre o reino em primeiro lugar. Ajuda cada um aqui, Pai, a ter paixão pelos perdidos, a tal ponto de vencer o medo, a vergonha, para evangelizar, para semear a semente santa, para que o Senhor dê o crescimento. Mas também, Pai, nos ajuda a crescer, a nós crescermos espiritualmente cada vez mais. Fortalecer a nossa fé, a nossa esperança, a nossa comunhão, o nosso amor uns pelos outros. Pedimos em nome do seu Filho Jesus Cristo. Amém e amém.